Olá pessoal, eu sou a Maria Clara. E eu sou o Marco Antônio. Somos integrantes do PET Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e vamos apresentar o PET Geocast, podcast produzido pelo grupo que faz parte do nosso projeto de extensão PET GeoTube. O Programa de Educação Tutorial PET é um programa do governo federal que visa melhorar o ensino na graduação dos estudantes de cursos das mais diversas áreas através da indissociabilidade da tríade acadêmica, pesquisa, ensino e extensão. E hoje estamos mais uma vez com a nossa tutora, professora Vera Dias, que junto com nossas convidadas e convidados irão compartilhar como foi o caminho de construção da pesquisa que resultou o livro Governador Celso Ramos, Dinâmicas e Perspectivas. Iremos contar essa história através de relatos de um dos moradores de Governador Celso Ramos e alguns de nossos egressos que participaram desse processo. Agora vamos iniciar com a fala da tutora Vera. Olá a todos os nossos ouvintes, obrigada Maria Clara, obrigada Marco. Eu vou falar agora então da nossa pesquisa em Governador Celso Ramos. Essa pesquisa iniciou em 2014, quando a gente começou a elaborar o projeto, com os membros do grupo PET daquela época, com os alunos que estavam no PET naquela época. Então, uma das dificuldades iniciais que a gente teve naquele período foi justamente encontrar informações no município sobre o município, porque eles não tem muitos livros publicados, não tem dissertações de mestrado, não tinha muita coisa. A gente encontrou material sim, mas não tinha muita coisa disponível sobre o município. Então, a gente fez o projeto em 2014 e em 2015 nós iniciamos as visitas no município, a coleta de informações, as entrevistas, aplicamos enquetes, questionários, enfim. Então, foram 2 anos de estudos entre a elaboração do projeto e a coleta dos dados. E em 2017, então, nós finalizamos uma redação preliminar dos artigos. E, a partir disso, começamos, então, as revisões do texto, que duraram também 2 anos. Por que esse tempo? Porque nesse tempo foram trocando os alunos do PET e cada aluno que entrava tinha que tomar pé da situação da pesquisa, de como estava, até onde tinha andado e tal. E isso é importante dizer, nós somos, o grupo PET funciona com 12 alunos e um professor tutor. E quem olhar o livro, vai ver que o livro tem 23 autores. Claro que um deles é o William, que não é do PET, mas foi nosso convidado, Mas vocês vão ver, então, que teve uma grande rotatividade de alunos, para fazer essa pesquisa. Então, por isso a gente demorou tanto tempo para fazer, porque trabalhando a tantas mãos e cada um que entrava tinha que recuperar o que já tinha feito e tal, a gente demorou um pouquinho para fazer. Mas foi uma pesquisa muito interessante e o livro está aí, foi lançado agora e a gente espera que vocês, primeiro, tenham acesso a esse livro, porque ele foi lançado também como e-book, não só o livro físico, e que vai estar, eu imagino, o endereço para chegar no e-book nas nossas redes agora. Então é isso, eu vou passar a fala agora para os alunos, para que eles possam, então, continuar aí com o nosso programa. Isso mesmo, Vera. O acesso do livro depois vai ser disponibilizado através de nossas redes sociais. E bom, pessoal, como podemos ver, neste episódio do PET Geocast, temos como propósito oficializar o lançamento do livro. Um dos capítulos foi escrito pelo morador do município, William Ollinger Brenovida, que é doutorando em Ciências da Linguagem, jornalista, escritor, pesquisador e memorialista gancheiro. Também é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e diretor da Casa dos Açores de Santa Catarina. William está aqui com a gente e vai falar um pouco da sua vivência como morador e autor do capítulo 2 do livro. Antes eu gostaria de agradecer o momento, Esse espaço é muito importante, esse espaço de fala é muito importante. Agradecer aqui os organizadores aqui, a Maria Clara Prates Rocha, o Marco Antônio Poli. Bem, fazer um agradecimento especial à nossa mediadora, professora Vera Lúcia Dias. Os convidados nossos aqui, Ana Flávia Pereira, que eu conheci no momento da recolha desses dados.
Bruno Martins de Vieira, Ciro Paulo Borges, Gabriel Luiz de Miranda, Leidson Ribeiro Ferrugem, a Isabela Carvalho de Souza, o João Daniel Barbosa Martins, o Marco Antônio Catucci. Agradecer vocês por esse espaço. Esse momento que a gente desenvolveu esse trabalho, e é um prazer ver esse livro pronto hoje, Governador Celso Ramos, Dinâmicas e Perspectivas, foi um momento muito bom, porque a gente estava na administração pública municipal. Naquele momento eu era um secretário de comunicação social, já havia passado também pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente. Então, ter contribuído com os alunos da UDESC, da Geografia, me fez também estudar um pouco mais, ler mais, né? Claro que esse capítulo que eu escrevo, de Ganchos a Governador Celso Ramos, Memória e Construção do Lugar, já é uma condição de pesquisas que eu vinha realizando já há mais de uma década, né? Estar em contato com os alunos da Geografia da UDESC fez observar o município sob outras perspectivas, e isso foi muito importante, tá? Então, nós acolhemos, naquele momento, institucionalmente, a prefeitura abriu as portas para esse projeto. Nós tivemos uma importante adesão do Executivo Municipal, e isso também permitiu que outros setores da cidade recebessem também de braços abertos esse projeto. Então, para entender como numa cidade pequena existe essa relação, né? Essa relação de poder, vamos dizer assim, poder no sentido simbólico, né? Onde a prefeitura tem uma relação muito próxima do cidadão, e aí a gente vai conseguir fazer um diálogo com os outros setores. Fui acompanhando, o projeto foi sendo construído, a gente tinha contatos diretos com a professora Vera por e-mail, e também contatos com muitos estudantes que fizeram parte desse projeto. E esse retorno foi algo muito bonito, muito positivo, né? Claro que a gente ficou sempre com aquela ansiedade, né, de querer ver esse projeto logo materializado em livro, e hoje é uma alegria. Eu tive a oportunidade de, nos dias que antecederam, a Maria Clara mandou o material para mim em PDF, eu li o material todo, fiquei muito contente com os capítulos que eu encontrei, que mostrou um engajamento forte dos alunos, um comprometimento com a instituição UDESC, e um comprometimento também com a geografia em Santa Catarina, com a pesquisa. E isso mostra a força desse programa, né, do PET-GIL, e aí mais uma vez reforçar a importância da professora Vera nesse contexto. Eu penso que aí é importante um professor que consiga conduzir bem uma pesquisa de campo, né? Não é fácil fazer pesquisa de campo, ainda mais quando você tem os trabalhos publicados na cidade. Eu tenho artigos, né? Tenho artigos publicados. Esse ano aqui era para ter sido lá o livro da dissertação do mestrado, que já atualiza algumas questões do capítulo que eu escrevi, realmente nessa questão da origem do nome Ganchos, né? Mas todo esse construto é muito importante, né? A gente vai se constituindo como um ser humano melhor, como um cidadão, né? De participação mesmo. A gente vê que a gente disponibiliza para pessoas, para a população, informações, e ter informação, e ter conhecimento, e ter acesso a essa justiça, a esse conhecimento, é muito importante, né? A gente faz parte de um processo todo. A gente tira as pessoas, a gente tira as pessoas de um lugar
onde elas não falam, né, onde elas não são ouvidas, ou se elas falam, mas essas falas elas não têm uma representatividade, e a partir de um momento em que a gente consegue trazer essa pesquisa à tona, a gente permite um espaço a mais, a gente cresce um degrau de civilidade, a gente cresce um degrau de cidadania, e eu estou muito feliz com a materialização desse trabalho todo. Nesses anos todos, começou a escrever esse capítulo, eu estava lá no mestrado em Ciência da Linguagem, lá na Unisul, aí encerrei esse mestrado, atualizei muitas pesquisas, tive o meu acesso ao Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, o primeiro gancheiro em 127 anos de história daquela instituição, uma vaga naquele espaço, naquele ambiente, mas sempre levando uma posição crítica da história e da geografia. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que parar de fazer história e geografia dos grandes vultos catarinenses, e a gente tem que fazer história e geografia mais voltada para a realidade, entender o passado e como a construir um presente onde nós caibamos, né? Nós temos que caber dentro dessa realidade. Quero agradecer a vocês novamente o convite, agradecer a oportunidade de fazer parte desse e estou evidentemente aqui aberto a questionamentos, a perguntas. Bem, contem comigo para que possa depois fazer uma atualização desse trabalho, se assim vocês optarem, né, por essa condição. Então, agradeço muito e que eu possa, nos próximos anos, contribuir cada vez mais com essa pesquisa, né? Muito obrigada, William, pelas tuas palavras, pelo teu incentivo, né, à universidade e para a pesquisa que a gente tenta empreender, né, nos municípios pequenos e tal. Eu quero agradecer também ao William pela possibilidade que ele abriu para os estudantes do PET Geografia de entrar na prefeitura, de abrir as secretarias, de ajudar com os contatos das pessoas, né? Isso foi muito importante no período de levantamento de dados, né? Ter alguém dentro da prefeitura e que nos ajudasse. Então, assim, é muito importante quando essas trocas, né, entre a universidade e a sociedade civil e enfim, as prefeituras, né? Quando um colabora com o outro, a gente consegue fazer um trabalho bem melhor, né? Então, eu quero agradecer esse empenho do William sempre em nos receber incansavelmente, né? Como ele mesmo citou, por e-mail, por telefone, presencialmente, né? Ele sempre esteve disposto a conversar com a gente e a ajudar nas dúvidas que a gente tinha. Então, agradecer muito por isso. E a outra coisa que eu queria falar, antes de passar a palavra para os primeiros colegas, né, que vão falar sobre o seu capítulo em especial, né? Eu queria dizer que é um prazer, né, nesses eventos que a gente se reúne para o lançamento, vamos dizer, oficial, né, o lançamento online, né, o lançamento remoto do livro, de que é um prazer enorme ter os egressos do PET, né, os alunos que hoje, né, no caso do João, que já está fazendo doutorado, do Gle, que já está trabalhando, né, do Gleidson, enfim, depois eu vou apresentando os demais, que é um prazer enorme tê-los de volta na universidade, colaborando com a gente, né, num projeto que já foi, né, no passado de vocês e que está aí agora, né, os frutos sendo disponibilizados para toda a comunidade. Então, dizer que é um prazer enorme, primeiro, ter acompanhado vocês nessa pesquisa e tal, e ter agora vocês como colegas, né, como a maioria de vocês já estão todos formados, né, como colegas de profissão. É um prazer enorme para mim tê-los como meus colegas. E dizendo isso, então,
eu vou passar a palavra para o Gleidson Ribeiro Ferrugem e para o João Daniel Barbosa, que eles escreveram o capítulo número 4 do livro, né? Juntamente com a Yasmin Risoli Fontana dos Santos, que está fazendo mestrado e não está aqui hoje, né? Não pôde estar aqui hoje, né? Eles escreveram o capítulo número 4, que é intitulado Impactos Ambientais, Saneamento e Resíduos Sólidos. Então, eu vou passar a palavra para o Gle e para o João, que estão aqui hoje, para que eles possam falar um pouquinho sobre isso. Saudações, gosto de dar umas saudações geográficas aí para todo mundo que está ouvindo. Dar boa noite, né, porque a gente está gravando esse podcast no período noturno aqui para todos os meus colegas petianos que estão aqui, ao William, que recebeu a gente quando fizemos essa pesquisa lá em Governador Celso Ramos, a tutora Vera. E antes de começar aqui o meu relato sobre o capítulo que a gente escreveu, queria agradecer aos autores aqui que fizeram junto comigo, o Gleidson Ribeiro, a Yasmin Fontana e a professora, né, Vera Dias. Então, obrigado aí pela parceria, foi muito bom trabalhar com vocês nesse capítulo. E já puxando aqui um pouquinho da fala do William, acho que temos muito aí a revisar e manter atualizado esse material que ficou, né, um produto de grande qualidade. Para começar minha fala, preciso falar dessa experiência que foi a pesquisa lá em Governador Celso Ramos, na jornada acadêmica, né? Hoje eu estou fazendo doutorado em Geografia ali na UFSC, fiz um mestrado ali na FAED, né, que é o Centro de Ciências Humanas e da Educação da UDESC, onde o grupo PET fisicamente, né, está instalado lá na sala 306, 308, é isso? Será que eu errei, acertei? Espero que seja esse número ainda. E a experiência que a gente teve lá, né, foi uma experiência de vida realmente, né? Não só as saídas de campo que a gente fez para Governador Celso Ramos, o próprio processo, né, de pesquisa em laboratório, revisão bibliográfica, revisão dos dados que a gente coletou no campo, mas a vivência com os colegas ali também, a vivência com a realidade concreta, né, que o PET traz pra gente. Apesar de ser um momento de treino, assim, eu gosto sempre de falar isso, que o PET é a melhor experiência que a universidade ela pode fornecer, né, independente da atividade que a gente esteja exercendo ali no momento, né, na tríade universitária do ensino, pesquisa e extensão, a gente está sempre fazendo as 3 atividades simultaneamente, né, isso é vivenciar a universidade, vivenciar a construção do conhecimento, né, principalmente nesse momento da sociedade que a gente está vivendo agora, né, espero daqui a poucos anos ouvir esse áudio e pensar, realmente a gente está vivendo um momento político muito estranho hoje. Tá tudo bem, espero que no futuro esteja tudo bem, porque agora não tá, né? A gente está passando por esse descrédito da ciência, o descrédito da academia, e esse trabalho que a gente está fazendo aqui é de suma importância, né? A divulgação desse livro, a produção desse material é conhecimento científico e ele serve para alguma coisa, é um conhecimento prático, na verdade. Ele está constituído aí, né, num livro, no livro digital, no livro impresso. Ele faz parte do mundo das ideias, mas ele é para resolver a nossa vida humana, a condição humana, né? Nesse caso, melhorar a condição humana lá dos moradores de Governador Celso Ramos. E esse processo de pesquisa, ele contou com umas aventuras muito boas, né? Conhecemos gente muito boa, o próprio William, o pessoal da administração pública local. E nos campos a gente parava nos lugares para visitar, né, as localidades, conversar com as pessoas, fazer a pesquisa, andar com aquelas planilhas. A gente parecia uns pesquisadores do IBGE recenseador. Isso foi muito interessante, uma experiência muito boa para poder vivenciar aquilo que a gente estava pesquisando, né? Não era um tema, um conceito que a gente estava lendo no livro de alguém. Era uma coisa que a gente estava fazendo mesmo, construindo ali, tirando do mundo das ideias que a gente estava tendo lá, dos relatos das pessoas, dos dados que a gente estava levantando para construir essas novas ideias, né, para mudar para melhor a vida aí da sociedade, pro estado de Santa Catarina, para os moradores de Governador Celso Ramos. E no mais, eu acho que é isso. Poderia ficar falando aqui mais muitas horas, mas para ser conclusivo aqui, meu discurso que eu estou falando aqui para vocês.
muito obrigado, gratidão demais. Eu não consigo ver a minha vida de outra maneira, fazendo qualquer outra coisa da minha vida que não geografia, e eu aprendi a fazer isso ali com todos vocês que estão aqui nessa sala aqui ao vivo comigo, vocês que vão ouvir isso depois, né? Eu acho que a geografia ela serve para isso, para melhorar a condição humana a partir da construção do conhecimento o tempo todo, sem parar. Um abraço aí, pessoal. Até logo. Olá, muito boa noite a todas as pessoas que estão ouvindo essa gravação e todos os colegas que estão aqui nessa sala de transmissão também, tomando os devidos cuidados, né, dado ao momento peculiar que a gente está passando de maneira saúde sanitária, né? E vou falar um pouco então, para quem não me conhece, né, meu nome é Gleidson Ribeiro, popularmente conhecido como Glei Ribeiro, e tive essa grande oportunidade de participar dessa pesquisa em conjunto e digo mais, né, dessa trajetória de grande sucesso, né, porque a gente aprendeu geografia na prática, né, como o João, nosso colega, falou agora há pouco tempo, que a gente aprendeu uma série de formas diferentes de fazer geografia, que tudo foi complementar, digamos assim, né? Nós aprendemos a pesquisa em campo, aprendemos a pesquisa acadêmica e, consequentemente, nós nos aprofundamos mais teoricamente na escrita do capítulo e isso é de grande sucesso na nossa trajetória acadêmica, né? Na nossa formação enquanto geógrafo mesmo. E eu tenho uma gratidão muito grande a todos os colegas, a professora Vera, a própria Will, a sua recepção na Prefeitura de Governador Celso Ramos, por ter nos propiciado essa formação tão completa e tão preocupada em nos ensinar na teoria e na prática de maneira tão efetiva assim, para a gente se tornar profissionais tão completos como a gente se tornou hoje. E espero que as pessoas que vão conhecer esse material, que vão fazer o uso desse livro, gostem do trabalho, que foi feito com bastante dedicação. Foi uma pesquisa que demorou bastante tempo, justamente porque as pessoas entravam no laboratório, entravam no PET e precisavam conhecer o que é pesquisa acadêmica, né? Precisavam se ambientar na pesquisa e foi muito importante porque contribuiu para a formação de muita gente e é muito gratificante ver esse resultado como está hoje, né? Ver essa pesquisa concluída é muito gratificante, a gente identificar um pedacinho da nossa escrita nos capítulos, identificar nossas imagens, as nossas referências que a gente buscou para escrever o capítulo. Como dizem mesmo, quase como um filho, né? Ainda não sou pai, mas eu imagino que seja quase como ter um filho, né? Ver essa pesquisa pronta. Mas, então é isso, quem for conhecer o livro, aproveitem. Muito obrigado pela oportunidade de participar do PET, de participar desse livro, de ter essa formação. E muito obrigado a vocês que estão ouvindo esse podcast. Valeu, grande abraço. Eu que agradeço. Peraí. Quero dar um spoiler sobre o nosso capítulo, né, que a gente acabou falando da experiência e não falou muito sobre o capítulo em si, né, Gle? É verdade. Teve uma coisa bem interessante, né, na realização da escrita, depois que a gente coletou os dados, que foi a espacialização do conhecimento, né, que aí a gente está fazendo o processo todo da geografia, que é analisar, né, observar a paisagem, o lugar, depois reconhecer as condicionantes espaciais para poder fazer as análises e tirar as conclusões, né. Então, no capítulo 4, né, os impactos ambientais, saneamento e resíduos sólidos, a gente faz uma análise a respeito de como é feita a coleta de água, a coleta dos resíduos sólidos, né, do lixo, lá do município de Governador Celso Ramos, e a gente faz alguns apontamentos, que aí eu já não vou dar mais tantos spoilers assim, né, fica para quem quiser ler, eu vou deixar aí a pulga atrás da orelha, o que a gente debate ali dentro, mas a gente traz um mapa, algumas fotos das condicionantes naquele momento, né? Então, como eu falei, é preciso atualizar, né, esse material sempre, é preciso estar sempre fazendo a revisitação aqui, não só do livro, mas do local, né? A gente precisa estar sempre fazendo a geografia ali, né, com os nossos pés e os nossos equipamentos. Então, a gente fez um mapa lá dos pontos de coleta de água, né, pela
pelo município, como é que é feita a distribuição também. E a gente discute sobre a limpeza urbana, os resíduos sólidos, e no final, como eu acabei de falar, a gente faz alguns apontamentos, né? Esses apontamentos são no sentido de fazer um melhoramento, de novo, da vida humana, né? Melhoramento do município, não é criticando o governo, não é criticando alguém, não, é fazendo, olha, existe uma situação, ela tá assim, né? Por meio das ferramentas, por meio das metodologias que a geografia apresentou para a gente chegou a essas conclusões, e agora não é discutir como é que a situação chegou aqui, é importante saber, sim, né, a historicidade ali do local e da situação, por que ela está daquele jeito, mas é importante também entender que esse conhecimento ele serve para a gente melhorar o amanhã, né, ou no caso desse capítulo específico, melhorar as condicionantes ambientais, para melhorar a condição de vida humana e a economia local, né? Porque o município ele vive ali da beleza natural e tem algumas questões de sazonalidade, de distribuição da própria urbanização do município que está lá dentro também, que precisa ser levado em consideração. Então, tem uma complexidade muito grande dentro desse livro que precisa ser analisada e, olha, se eu fosse o prefeito de um município e a universidade viesse com essa proposta, com certeza eu aceitaria, porque isso é um presente para a gestão. Quer falar alguma coisa aí, Glê? Eu acho que tu falou super bem e é algo que a gente tinha esquecido de abordar na nossa primeira fala mesmo, que é essa geografia vista com os olhos, né, com os pés e com os equipamentos, como tu disse, e é bem isso, assim, a gente se utilizar da historicidade, mas fazer um recorte do presente e melhorar para o futuro, né? E é importante esse ponto que tu levantou também sobre a prefeitura receber de braços abertos nessa base de dados que contribui muito justamente para a gestão do município, né? Mas é basicamente isso, acho que tu falou super bem e foi um momento bastante especial, a gente trabalhou essa questão ambiental e era muito interessante aprender contigo, com a Yasmin, que eram estudantes que já tinham uma base maior sobre geografia física e do curso como um todo. Carrego bastante lembranças boas desse período e muitos aprendizados. Só isso. Ok, muito obrigada então pela fala do Glê e pela fala do João. A Yasmin não está aí hoje porque está em vias de concluir o seu mestrado, né? Por isso ela não veio para o lançamento. Bem como, né, essa é uma situação também dos autores do capítulo número 3, o quadro natural e suas potencialidades, que foi escrito pela Daiane Santana e a Nair Tadei e a Thalita Reis Magalhães, que também não puderam estar aqui porque estão trabalhando as três, né? O que nos enche de orgulho porque já estão no mercado de trabalho, né? Então agora eu vou chamar para falar sobre o capítulo número 5, né, cujo título é O Quadro Histórico-Político de Governador Celso Ramos, que foi escrito pela Ana Flávia Pereira, pela Marina Tamaki de Oliveira Sugiyama e o Gabriel Luiz de Miranda, que conseguiu estar aqui só hoje, só o Gabriel, então eu vou passar a palavra para o Gabriel, dizendo que é um prazer te rever, Gabriel, e vamos lá para você falar um pouquinho do capítulo 5. Então, eu agradeço primeiramente ao convite do PET, né, que veio em nome da Vera, mas também aos bolsistas atuais do programa. Dizer para quem não me conhece que eu estive no programa de 2013 à metade de 2015, portanto 2 anos e meio. E, bom, dentre as atividades que eu desempenhei no PET, uma delas foi o livro, né? Quero dizer que, por uma feliz coincidência, foi muito bacana estar trabalhando especificamente sobre o governador Celso Ramos. Essa é a cidade da minha mãe, uma cidade que eu passei boa parte da minha infância, continuo visitando até hoje. E ter tido a oportunidade de produzir um trabalho acadêmico, científico sobre o município, né, que eu tenho tanto apego sentimental, assim, foi muito bacana, né, por compreender mesmo a história de lugares que eu sempre via, frequentava, enfim. Cumprimentar também as colegas que não puderam estar presentes hoje na live, mas que também fizeram parte desse capítulo, a Ana Flávia e a Marina. E, bom, como diz o João, né, a gente não vai dar muito spoiler aqui, mas dando uma breve pincelada sobre o que foi, sobre o que a gente escreveu no nosso capítulo. Ele conta um pouco da história política da cidade, né? Claro que a história política, de fato, ela é recente,
né? Um município que se emancipou recentemente, mas que tem raízes muito profundas assim, na sua história, inclusive com a escravidão. Então, fica um pouquinho mais claro nesse nosso capítulo. Dizer também, como já foi falado aqui nesse podcast, da seriedade com que se levavam as atividades no PET, né, e da semelhança que tem o PET com o mundo real, o mercado de trabalho. Eu, anos mais tarde, depois de ter passado pelo PET, pude trabalhar na iniciativa privada, fazendo estudos de impacto ambiental. E o PET, ele criou um ambiente onde se reproduzia com muita fidelidade o que acontece mesmo, né, nas empresas, no interior das empresas. Então, hoje eu vejo isso, né? A época talvez não desse tanta importância a isso, mas hoje eu vejo que, inclusive, a estrutura que se desenvolveu, com que a gente se desenvolveu esse livro, né? É muito parecida com a estrutura dos estudos ambientais que se produzem nas grandes empresas do ramo. No mais, eu quero fechar dizendo que essa oportunidade só foi possível porque a gente viveu um momento um pouquinho melhor da universidade pública, como outros colegas aqui já mencionaram. Entrei em 2013, um ano muito estranho assim para a democracia, né? Ou melhor, quando começava a ficar estranha a coisa. E a partir dali, estar dentro da universidade, estar num ambiente que me ajudou muito a amadurecer minhas ideias políticas, como o PET, foi muito importante. E nesse sentido, esse livro cumpriu também um importante papel nisso. Então, agradeço a oportunidade, ao espaço da fala, e aos nossos ouvintes, recomendo fortemente a leitura, já que vocês, alguns, né, que estão ouvindo esse podcast, não participaram, mas não participaram da construção do livro, né, que ao menos agora vejam e aprovem o resultado final. Muito obrigado a todos, a Vera, aos bolsistas, e é isso. Muito obrigado, Gabriel. Um prazer te rever, um prazer saber que as experiências do PET servem para a vida profissional de vocês. Acho que essa é a ideia desse programa, né? Um programa que já existe no Brasil, né, há 40 anos, então não é um programa novo, e eu acho que é um dos melhores programas educacionais que a gente tem hoje em curso, né? E também está ameaçado por essas novas políticas de cortes e tal, né? Lembrando que nós estamos no mês de novembro e até agora não chegou a verba de custeio que o MEC paga todo ano para esses grupos poderem desenvolver suas atividades, né? Então, acho que esse registro é bem importante, né, da gente ouvir dos alunos a importância desse programa e que às vezes a gente não recebe os recursos e mesmo assim está todo mundo aí trabalhando e fazendo acontecer da melhor forma possível, né? Então, muito obrigada pela fala do Gabriel, que foi um dos autores do capítulo número 5 do livro. O próximo, então, capítulo é o número 6, que é Indicadores Sociais, feito, então, pelo Bruno Martins Vieira, Isabela de Carvalho Souza, Marina Pinho Bernardes, Mário André Correia de Farias, e eu vou passar a palavra para o Bruno e para a Isabela, que estão aí. Olá para todo mundo que está nos escutando, eu agradeço cordialmente ao convite do PET Geografia por estar participando desse lançamento remoto, desse livro que foi construído a muitas mãos, né? Meu nome é Bruno e quando eu ingressei no PET Geografia, a pesquisa já estava em andamento, né? Já estava sendo desenvolvida, escrita por outras pessoas, e eu consegui me inserir ali no capítulo de indicadores sociais. Afinal, fui abraçado pelos colegas dessa maneira. Como eu tinha recém entrado no curso também na graduação em Geografia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, eu também pouco conhecia sobre pesquisa, eu pouco conhecia sobre o próprio locus de pesquisa, afinal, nunca tinha visitado o município. Porém, a partir da pesquisa, eu pude conhecer muito do próprio PET. Nesse programa que preza pela educação tutorial, se não fosse pela ajuda principalmente dos colegas e das colegas que escreveram comigo o capítulo, a Isabela, a Marina, o Mário e, claro, a tutora Vera,
eu pouco ou quase nada conseguiria fazer. Então, com certeza foi um pontapé inicial a escrita desse capítulo, a contribuição nesse livro para minha própria vida, minha própria formação acadêmica. Porque lá no princípio, lá no início, já tinha esse livro de governador que estava fomentando mesmo a minha curiosidade, estava me estimulando para exercitar a pesquisa, que é algo que na universidade muitas vezes a gente acaba tendo diversas barreiras. Então, naquele momento, eu já consegui aprender a fazer uma citação direta, indireta, a pesquisar mesmo, e também ver que o fruto da pesquisa passa muito pelo campo. E na nossa ciência, que é a geografia, o campo ele é sempre algo indissociável, né? Ele tem que estar muito junto. Portanto, a pesquisa nesse livro, para mim, significou pessoalmente, né, principalmente do lado acadêmico, uma contribuição enorme que, se não fosse o PET Geografia, dificilmente teria aparecido outra oportunidade durante minha graduação. E hoje eu estou escrevendo o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, sobre os cursinhos populares em Florianópolis, e não dá para falar que está fácil, que está tranquilo, mas com certeza estaria muito pior e muito mais difícil se lá atrás não tivesse essa pesquisa. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo convite do PET, do grupo de hoje estar me convidando, e também agradeço ao grupo que me recebeu e aos grupos que vieram antes, por desde sempre estarem alimentando essa pesquisa e, de fato, fazendo ela acontecer. Então, pegando o gancho aí no que o Bruno falou, a situação que a gente está passando agora no país é bem interessante para a gente refletir a importância da pesquisa, né? A gente está todo dia sendo questionado, todos os cientistas estão sendo questionados todos os dias qual é o sentido da ciência, para que serve, se ela realmente serve. E a gente entrar numa universidade, ter contato direto com a pesquisa, e como que é feita a pesquisa, todos os passo a passos que é importante para gerar uma pesquisa, metodologia, etc., é muito importante. E eu entrei no PET no primeiro ano da minha graduação e tive contato com a pesquisa de governador Celso Ramos, que foi a primeira pesquisa que eu tive contato mesmo, assim, e que foram esses indicadores sociais, né? Que é muito importante esses indicadores sociais justamente porque ele tem uma gama de funcionalidades, né? Como, por exemplo, auxiliar o governo no direcionamento do investimento público, criação de políticas públicas, como programas sociais. Então, nesse capítulo 6, vocês vão encontrar dados muito importantes para a gente entender o panorama social que é governador Celso Ramos. Eu sinto que a minha participação, não só na pesquisa, mas como um todo, durante o tempo de vivência no PET Geografia da UDESC, né, da Universidade do Estado de Santa Catarina, foi de grande importância para a minha formação. Por exemplo, atualmente eu trabalho na área de diagnóstico socioambiental e muito do que eu faço lá eu comecei a aprender durante a elaboração do capítulo 6, que é onde a gente aborda os indicadores essenciais para calcular o índice de desenvolvimento humano do município, né, que nesse caso é o governador Celso Ramos, como a renda da população, longevidade, educação, saúde, etc. Então, eu estou muito feliz com o lançamento desse livro, né, que levou bastante tempo, mas que finalmente aconteceu, né, está acontecendo. Então, eu queria agradecer ao PET pelo convite e mesmo que seja à distância, né, por estarmos respeitando as normas de segurança, e muito obrigada para a professora Vera Dias também. O próximo capítulo, o capítulo número 7, foi escrito, né, pelo Bernardo Simon Provedan e o Marco Antônio Catucci e se intitula O Urbano e o Rural, Hábitos e Infraestrutura no Município. Infelizmente, nós não temos nenhum dos dois aqui, nem o Bernardo, nem o Marco, que ambos estão trabalhando. Então, eu vou passar a fala para o Ciro Paulo Borges, que junto com a Bárbara Isadora Grando escreveram o capítulo número 8, que se intitula Economia Municipal. Obrigado, Ciro, pela tua presença e conta então um pouquinho para nós a tua experiência com esse capítulo.
primeiramente eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, que é o PET, pelo convite, né? Agradecer também a Vera, mandar um grande abraço, estou com muitas saudades. Agradecer também a bolsista Maria Clara, que fez todo esse trâmite para a gente estar aqui presente. Também muito importante, é bom frisar. E não poderia deixar de fora desses agradecimentos o William, que nos auxiliou muito, né, com a obtenção de uma porção de dados, tanto para a construção deste capítulo quanto do livro como um todo. Bom, pessoal, de minha parte, eu gostaria de frisar mais uma vez, mesmo já tendo sido falado pelos colegas, da importância de um programa de educação tutorial, né, do PET, na formação profissional e pessoal também dos acadêmicos que nele estão incluídos. Assim como colegas que falaram anteriormente, assim que eu entrei na graduação, eu também entrei no PET, e digamos que eu estava bem cru em relação à pesquisa, a ensino, extensão, e não tinha base nenhuma de como fazer uma pesquisa acadêmica, e foi no PET então que eu consegui ter um maior conhecimento, né, dessa área, e com certeza a educação tutorial foi de grande importância na minha formação. Agora eu estou no processo de finalizar o curso, e eu, olhando para trás, eu consigo ver o quanto me enriqueceu, né, estar participando do programa. Mas, pois bem, gente, vou falar um pouquinho aqui de governador. Foi muito interessante conhecer a história e a distribuição, né, espacial do município a partir da economia. Não sei se todos aqui que estão nos escutando eles conhecem o município, mas ele é caracterizado, né, por uma quantidade grande de morros, e foi muito interessante perceber como que essa sequência de morrarias separou economicamente o município, e a gente pôde perceber isso na pesquisa e em campo também. A gente acabou chegando no município por uma parte mais interiorana, né, mais voltada para o continente, e a gente pôde ver as diferenças, as mudanças que tinham no decorrer do caminho que a gente fazia até a região litorânea propriamente dita. Bom, no capítulo a gente trabalhou com muitos dados que já estão disponíveis de forma online, né? Mas foi de grande importância o campo para a gente poder ver esses dados em loco, né? Uma coisa que acho importante frisar aqui foi uma conversa que a gente teve com os pescadores da Associação de Pescadores de Governador Celso Ramos, onde nessa conversa a gente pôde confirmar os dados que a gente havia pesquisado e também ter um conhecimento muito maior, né, com esse contato. Então, como foi frisado por outros colegas, esse campo mostrou como que é importante, né, a gente ter esse contato não só dentro da universidade, né, com outros acadêmicos, mas também com o público externo e ouvindo realmente as pessoas que estão no dia a dia, lidando com as alterações, com as mudanças que estão acontecendo. Então, bom, acho que de minha parte, da questão econômica, eu queria ressaltar era mais isso mesmo, de como foi interessante entender como o governador Celso Ramos surgiu, né? A economia de governador Celso Ramos surgiu desde da pesca das baleias até atualmente com o setor terciário, e como que se deu essas mudanças por conta da geografia, né, da região. Mais uma vez agradeço aqui o espaço, a fala. Queria mandar um abraço também para a Bárbara, que não pôde estar aqui presente, mas que foi muito gratificante escrever esse capítulo com ela. Gente, obrigado aí pelo espaço e pelo carinho de sempre. Valeu! Muito obrigada, Ciro. A gente é que agradece a disposição de vocês em meio a tantas correrias aí, né, para estarem aqui com a gente. Então, eu só queria falar que o capítulo número 9, que se chama Aspectos Turísticos do Município de Governador Celso Ramos, escrito pelo Marcelo de Araújo e o Ian Monteiro de Assis, também não pode contar com a presença deles, né?
E eu só queria fazer essa referência, né, que aqui para ficar gravado que eles dois participaram disso, né, e o capítulo número 10, que é Políticas Públicas, Geração de Emprego e Renda, descritos pelo Rafael Meira Knaben e pela Vitória Bernardino, que também não puderam estar aqui hoje. Eu queria, por último, fazer uma última referência em relação a esse livro, né? Como eu já falei lá no início, que foi um livro escrito a muitas mãos, que levou vários anos, né, para chegar à mão dos leitores, por conta de revisões, por conta das mudanças, né, do grupo e tal. E queria dizer que no meio disso tudo, inclusive o nome do livro, Governador Celso Ramos, Dinâmicas e Perspectivas, ele teve uma colaboração de uma geógrafa muito especial, que se chama, que inclusive trabalha na editora, né, trabalhava na editora Insular, né, a Marisa Rolim, que no meio de todo esse tempo da gente veio a falecer. E para nós isso também foi bastante difícil, né? Eu estou lembrando da Marisa aqui porque é importante deixar registrado que foi ela que batizou o livro, né? E que em parte, assim, uma parte da demora em terminar o livro se deveu também ao fato da gente não conseguir continuar muito sem ela, assim. Ela foi bastante importante, sobretudo para mim, que tinha um contato maior com ela, né, e não com os alunos, porque ela revisava, ela colocava questões, ela olhava o que eu estava fazendo e fazia sugestões e tal. Então, eu não posso encerrar esse lançamento, né, deixar passar nesse momento a lembrança, né, da geógrafa Marisa Rolim, inclusive irmã do Rolim, que é o nosso editor, né, que é o dono da editora Insular, né, que trabalhou de forma também muito legal com a gente durante o tempo, durante 2 anos, né, praticamente, né, e que ela fez muita falta no final do livro. É isso. Realmente muito emocionante e importante essa fala, Vera. Muito obrigada. E, pessoal, após todas essas histórias, podemos oficializar a publicação de Governador Celso Ramos, Dinâmicas e Perspectivas. Livro que, como comentado antes, estará disponível em forma de e-book e que pode ser acessado na descrição desse podcast e também em nossas redes sociais. Novamente, gostaríamos de agradecer a todas e todos que aceitaram o convite e participaram desta 5ª edição do PET Geocast. William, Bruno, Ciro, Gabriel, Blay, Isa, João e Marco, que foi de extrema importância na organização desse episódio. E, gente, foi muito interessante saber um pouco mais da história dos bastidores do nosso livro, principalmente para quem chegou ao PET e o livro já estava na sua reta final, como eu e Marco. Gostaríamos de agradecer também à tutora Vera por coordenar essa conversa e você, ouvinte que nos acompanha. Se curtir esse programa e desejar saber mais, é só seguir a gente nas nossas redes. O Instagram seria o @petgeodesk, no Facebook está como petgeografiadesk. Lá na bio do nosso Instagram, vocês conseguem encontrar o link de acesso desse episódio e outros do nosso podcast. E lembrando de novo que, além disso, lá vocês também vão ter acesso ao link do e-book do livro que foi foco dessa edição. Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Ficamos por aqui e fiquem atentos nas redes do Pet Gel. Logo terão novas edições do Pet Geocast, lives pelo YouTube e Instagram e muito conteúdo interessante para aproveitar nesse período de quarentena. Valeu, pessoal, e até a próxima!